Bem, sejam bem-vindos a essa aula do curso de Literatura Portuguesa no século XIX, em que falaremos sobre o romance e o crime do Padre Amaro, do escritor Eça de Queiroz. O crime do Padre Amaro é um romance que aborda temas como a hipocrisia religiosa, a moralidade, os conflitos internos dos personagens e, obviamente, de forma muito particular, do protagonista, o Padre Amaro. A história ela vai se passar em uma pequena cidade portuguesa e seguir a trajetória deste padre, que é um jovem sacerdote que chega então a essa cidade e se envolve com uma jovem Amélia, despertando uma série de dilemas morais e espirituais. Então, essa cidade onde se passa o romance é a cidade de Leiria, uma cidade pequena em Portugal. Embora essa de Queiroz ele não tenha especificado a cidade, nomeado ela explicitamente no decorrer do livro, a cidade é amplamente associada à Leiria devido a essas características descritas, né, por ele, e também à origem do autor, que conhecia muito bem a cidade. Graça de Queiroz utilizou esse cenário para representar a moral conservadora, as tensões sociais da época, e para criar este ambiente propício para as críticas que ele faz à Igreja Católica e à sociedade portuguesa. Nós vamos ver aqui, nessas três aulas a respeito dessas de Queiroz, que este é um tema muito caro a ele, a sua literatura, a crítica social, sobretudo a crítica à moral religiosa, algo muito presente na sociedade portuguesa. Isso vai ser uma constante na obra do Eça de Queiroz. Então, ao longo deste romance, o padre vai lutar contra os seus sentimentos, mas acaba cedendo a essa tentação e vivendo um romance com Amélia, o que desencadeia uma série de tragédias. Então, o romance ele critica a Igreja Católica, retrata esse conflito entre a vida religiosa e as paixões humanas e expõe a hipocrisia de uma instituição que condena o que ela mesma pratica, mostrando então a ambiguidade da moralidade da sociedade desta época. Então, a obra ela foi publicada no final do século XIX, 75. É um romance naturalista, marcado por essa forte crítica social. A história acompanha esse jovem padre, né, que chega à cidade de Leiria, se envolve com a Amélia, uma jovem local. O romance vai descrever essa luta interna do padre entre os seus votos religiosos e suas paixões, além de expor as contradições tanto da igreja quanto da sociedade. Então, é uma das obras mais representativas do naturalismo, o estilo literário que busca retratar então essa realidade, né, de maneira mais objetiva, científica e determinista. Então, observa que mesmo o naturalismo tem um forte senso de realidade, né? A diferença do naturalismo para o realismo é exatamente essa característica científica e determinista, né? Com foco aí nas influências do meio ambiente, nas influências do ambiente e da hereditariedade sobre o comportamento humano. Então, dentro do crime do Padre Amaro, nós vimos várias características deste movimento literário. A principal delas, o determinismo. O comportamento dos personagens é visto como resultado de fatores sociais, psicológicos e biológicos, isto é, transcende a, o exemplar ali da espécie humana que está em foco. Então, transcende a figura do padre, transcende a figura deste homem e vai ao encontro de fatores sociais, psicológicos e biológicos como uma justificativa para aquele comportamento. No caso do Padre Amaro, essa queda moral, né, em relação a essa personagem, são tratados como uma consequência da sua formação religiosa e das pressões sociais que o cercam, não sendo apenas fruto de suas escolhas pessoais. Então, alguns exemplos desse determinismo. Amaro tinha o horror da mulher. Ou seja, o padre em si, ele tinha o horror daquele outro ser humano que poderia então levá-lo a destituir-se das suas virtudes celibatárias. Mas o instinto aqui agora do homem, né? O instinto animal, que ele não podia dominar, o atraía. Então, aqui a gente vê fortemente o determinismo, né? O autor ele descreve o padre, apesar de ser um sacerdote com votos de celibato, a estar moralmente e religiosamente condicionado a evitar qualquer relação com mulheres, e ele, ali naquele momento, é incapaz de resistir aos seus impulsos naturais.
E esse tal instinto ao qual essa se refere é uma força sobre a qual o personagem não tem controle, exemplificando o determinismo naturalista. O comportamento do padre é explicado como algo inevitável, uma resposta fisiológica a seus impulsos sexuais, mostrando que suas ações não são apenas escolhas pessoais, mas sim determinadas pela força maior. Então, observe aqui palavras-chave, né, do movimento naturalista, né? Resposta fisiológica, impulsos, ah, mo- motivos de força maior, né? Os instintos, o ambiente que rodeia. Isso é um reflexo do determinismo naturalista, onde o comportamento humano é visto como produto de fatores biológicos e sociais. Outro exemplo, onde o autor diz: ele era um homem criado por aquela sociedade, determinado por aquele meio, né? O meio determina como será então este ser humano. É o que pensam, né, os naturalistas. Ele era um homem criado por aquela sociedade, fruto do seu meio, nas suas ideias, no seu egoísmo, que lhe davam como uma regra fatal o prazer das suas paixões. Então, essa vai destacar como o comportamento é moldado por essas convenções da época, pela educação religiosa que ele recebeu. Na ideia de que ele foi criado, né, por aquela sociedade, reforça o conceito de determinismo, onde a personalidade e as ações do indivíduo são predestinadas por seu meio social e cultural. Predestinadas é uma palavra-chave também para o naturalismo. Então, o uso da expressão regra fatal é um indicativo claro deste determinismo naturalista, que sugere que as escolhas e ações do personagem não são guiadas por motivos intrínsecos, mas por forças externas, né? A sociedade, para a natureza interna que não pode ser controlada. Não é interno deles enquanto indivíduo, né? É a natureza interna, mas que vem aí de uma carga de uma herança genética, né? Que não pode ser evitada. Então, assim, o comportamento do Amaro não é visto como fruto do livre-arbítrio, né? Mas sim como reflexo das influências da sociedade, da moral religiosa. E esses trechos vão ilustrar, né, como essa de Queiroz, nesse estilo naturalista, vai descrever os personagens como produtos de suas condições sociais, psicológicas e biológicas, em que as suas escolhas não são totalmente livres, mas determinadas por esses fatores. E a obra, de uma forma geral, aborda o ser humano como ser condicionado, explorando as consequências trágicas dessa falta de liberdade. Então, além disso, nós temos a característica da crítica social e religiosa, essa de Queiroz para a forte crítica, né, à sociedade e à religião. E um dos exemplos dessa crítica está aqui neste trecho. A igreja era a máquina que conservava o povo na ignorância, que o fazia submisso e manso, que não o deixava ver nem respirar, que o atava pela alma. Então, aqui ele retrata como a instituição oprime e mantém o povo na ignorância na sua perspectiva. A igreja, em vez de promover a liberdade espiritual e intelectual, é vista como uma máquina que ata as pessoas, impedindo-as de questionar ou desenvolver a consciência. A metáfora da igreja, atando pela alma, ilustra a opressão religiosa e a manipulação das massas, para que se conformem com a moral, com os dogmas impostos. E este é um ataque à hipocrisia da igreja, que, em nome da moralidade, em nome da fé, vai perpetuar a submissão e a falta da liberdade do pensamento. Outro exemplo de como que essa crítica à religião e à sociedade estão presentes no livro, né? Os padres eram os primeiros a virem a rir, a beber, a fazer escândalo na cidade. Eram os primeiros a fazer as piores ações e a apontar os dedos aos outros. Então aqui a gente tem claramente a hipocrisia dos membros do clero. Apesar desses padres pregarem a moralidade e a castidade, eles eram os primeiros a se entregar aos vícios, ao comportamento imoral, e expõe, então, assim, né, a contradição entre a imagem pública da igreja e a realidade dos membros. Essa frase, fazer escândalo na cidade, sugere a falsidade dessa moral religiosa, né, onde os padres deveriam ser modelos da virtude, desrespeitam os princípios que eles próprios pregam, e essa crítica se torna um ataque à corrupção, à falta de integridade moral dentro da igreja, ao invés de ser o exemplo da pureza, né? Se torna uma instituição dúbia. Então, esses trechos vão evidenciar
como essa de Queiroz utiliza o crime do Padre Amaro para mostrar os vícios tanto da sociedade quanto da igreja. Outro exemplo do naturalismo presente neste romance é a observação científica e o realismo. O autor ele utiliza uma linguagem precisa e objetiva, aproximando-se de uma análise quase científica da realidade. Então, descreve minuciosamente as relações de poder, as convenções sociais, os dilemas morais dos personagens, sempre de forma impessoal e sem idealização. Quase um tratado sobre a sociedade, né? Sociedade vista aqui como uma ciência. Então, o crime do Padre Amaro, essa vai adotar uma abordagem naturalista, mas também realista, apresentando os personagens, os cenários com observação objetiva e científica. Então, ele vai descrever emoções, ações, ambientes, quase como esse cientista social, sem idealizar ou sem romantizar. Exemplos. Amar olhou-a com um olhar fixo que passava como um raio sobre o rosto dela. A moça estremeceu ligeiramente, como se fosse tocada por uma vibração elétrica. Então, a metáfora, né? A vibração elétrica aproxima essa descrição de uma perspectiva mais científica. Era um homem. Deixa eu ver aqui este trecho. Era um homem de uma natureza forte e de hábitos metódicos, que nada desprezava. Sabia que o vício da luxúria era um dos maiores perigos da sua vida, e por isso se preparava para combatê-lo com firmeza. Então, ele descreve o comportamento, os traços de caráter deste padre de forma racional e impessoal. Descreve este homem como um homem de natureza forte, de hábitos metódicos, para lidar com os próprios vícios. Como o autor observa de maneira científica, é quase como se fosse um estudo de caso psicológico. Então, ao invés de idealizar o personagem, né, como se esperava, né, da sociedade da época, que idealizava, assim, os membros da igreja, essa analisa as condições que levam Amaro a tentar combater a luxúria, oferecendo a visão realista das fraquezas e limitações humanas, e o realismo que vai se manifestar na forma objetiva e quase clínica, com que os pensamentos e os comportamentos do personagem são descritos. Então, esses trechos exemplificam como essa utiliza a observação científica para retratar emoções, comportamentos dos personagens, abordando essa realidade sem exageros ou idealizações. Outra característica do naturalismo presente, então, no romance, são o pessimismo e o fatalismo. A obra carrega uma visão pessimista da natureza humana, sugerindo que os personagens estão fadados ao fracasso e ao vício, seja pela hereditariedade ou os condicionamentos sociais. O destino do padre é marcado pela tragédia, suas ações são sempre predestinadas, sem possibilidade de fuga. Não é possível mudar aquele destino, né? Então, e o crime do Padre Amaro, o pessimismo e o fatalismo são elementos importantes que refletem a visão do autor sobre o destino inevitável dos personagens. A ideia de que os personagens estão irremediavelmente destinados ao destino trágico, sem escapatória, é um reflexo das influências do naturalismo. Vejamos dois exemplos, né? Ele estava condenado a ser infeliz, não podia livrar-se daquele mal, e o seu corpo inteiro tremia ao sentir que não havia remédio. Um outro exemplo. E assim Amaro viveu sem que nada lhe fosse oferecido, senão o peso da sua miséria, o peso de sua vocação inútil. Essa palavra miséria, vocação inútil, é algo que não consegue escapar, mudar, né? Isso aí também é muito específico do naturalismo nessa perspectiva. O fatalismo se manifesta pela ideia de que sua vocação, em vez de trazer alguma realização ou propósito, é uma fonte de sofrimento sem possibilidade de transformação. Então, essa falta de esperança, a resignação com aquela situação são as características do pessimismo naturalista, que vê os indivíduos como vítima de suas circunstâncias, sem chances de mudar ou de se salvar. Outra característica forte, né? O detalhamento das emoções e do comportamento humano. Esse detalhamento são características fortemente marcadas do naturalismo e são amplamente desenvolvidas em O Crime do Padre Amaro.
muitas vezes aqui abordando questões como o desejo, a culpa, a hipocrisia, de maneira que mostra a complexidade e os aspectos mais sombrios da psique humana. Então, ele faz um trabalho minucioso ao detalhar as emoções, os comportamentos, explorando suas motivações internas e os conflitos psicológicos. Vejamos. O coração de Amaro batia ali, com força quase a sufocá-lo. Sentia o calor de Amélia na sua carne e a paixão subia-lhe à cabeça como um furor que lhe entorpecia os sentidos. Então, aqui neste trecho, ilustra-se, né, as descrições. Ilustra-se as emoções intensas de Padre Amaro de maneira vívida e detalhada. O autor não se limita a afirmar que Amaro está apaixonado. Ele descreve fisicamente os efeitos da emoção no corpo do personagem. Coração batendo com força, o calor de Amélia na sua carne. A metáfora da paixão subindo-lhe a cabeça como um furor revela a intensidade do sentimento, mas também sugere que ele está perdendo o controle das emoções e reflete então este conflito interno do personagem. E esse tipo de detalhamento mostra como o comportamento humano é influenciado pelos sentimentos, algo que é central no naturalismo. Então, Amélia, com os olhos baixos, sentia a vergonha apertando-lhe o peito. Estava agitada, com a face ruborizada e tinha uma sensação de angústia que a fazia tremer ligeiramente. Então, observe. Aqui também a mesma emoção, como a emoção se desenvolve e se faz presente, né, no corpo humano. Os detalhes mostram, né, as emoções não são apenas sentimentos abstratos, mas algo físico, né, algo tangível, algo verificável no corpo e no comportamento. O uso de descrições físicas intensifica a compreensão das emoções da personagem, mostrando como o realismo e o naturalismo buscam retratar a complexidade das reações humanas. Essas características naturalistas tornam essa obra, né, uma profunda reflexão sobre as forças que moldam os indivíduos e sobre as contradições da sociedade, além de criar este retrato fiel e sem filtros da época e dos seus costumes. Então é isso, vejo vocês na próxima aula sobre essa de Queiroz.